Eu sempre achei que nada mais vinha me surpreender na vida, até o último jantar de Natal com a minha família. Foi naquela mesa, na frente de todo mundo, que eu descobri o quanto o amor pode se transformar em interesse, e como o sangue pode virar veneno quando o dinheiro entra em jogo. Bastou eu dizer não pela primeira vez para o meu pai me chamar de egoísta, minha irmã rir da minha cara, e um gesto inacreditável acontecer, um que eu jamais vou esquecer pelo resto da minha vida. A partir daquele instante, algo dentro de mim se quebrou de vez. E o que aconteceu depois daquela noite fez cada um deles se arrepender profundamente do que fez, mas já era tarde demais. Se você acha que já ouviu histórias de família complicada, espere até ouvir a minha. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Amanda, e se existe uma frase que resume minha vida inteira é: não é porque você nasceu em uma família que ela é sua família de verdade. Cresci ouvindo que eu precisava ser compreensiva, madura, prestativa. Cresci sendo a filha que cedia, enquanto a minha irmã, Yasmin, era tratada como uma princesa intocável. Quando eu ia bem na escola, era obrigação. Quando ela fazia o mínimo, era motivo de festa. Mas por muitos anos eu aceitei, porque acreditar que um dia as coisas mudariam doía menos do que admitir que eu era invisível dentro da minha própria casa. Com o tempo, comecei a trabalhar cedo, estudar, construir minha carreira enquanto meus pais, Luiz e Márcia, gastavam o que tinham, e o que não tinham, com a filha especial. Eu sempre ajudava, pagava contas, fazia compras, cobria despesas inesperadas. A casa só não desmoronava porque eu sustentava silenciosamente. Nunca reclamei. Nunca pedi nada em troca. Eu só queria amor. Mas amor, descobri tarde demais, nunca esteve ali. Eu lembro exatamente quando tudo em mim começou a desmoronar. Foi quando Yasmin completou 20 anos e ganhou um carro que, teoricamente, seria compartilhado. Mas eu nunca sequer segurava a chave. Ainda assim, no mês seguinte, meu nome apareceu como responsável pelo IPVA, seguro e manutenção. Quando questionei, minha mãe disse: ela tem mais futuro que você, Amanda, é um investimento. Aquilo doeu de um jeito que me tirou o ar, mas não o suficiente para eu ir embora. Eu ainda tinha esperança de que algum dia eles me enxergassem. Então, veio o jantar de Natal. A mesa estava linda, tudo impecável, como minha mãe adorava postar nas redes sociais para manter a imagem da família perfeita. Mas bastava olhar nos olhos deles para perceber o que sempre esteve escondido sob o brilho das luzes: desigualdade, favoritismo e uma expectativa silenciosa de que eu sempre fosse a solução de todos os problemas. O momento decisivo aconteceu quando meu pai pigarreou, ergueu a taça de vinho e disse como se fosse um anúncio festivo: a Yasmin contou pra gente o sonho dela. Ela quer viajar para a Disney no próximo mês. Uma viagem de R$40 mil. E você, Amanda, vai dar esse presente para sua irmã. Eu não consegui responder na hora. Achei que fosse uma brincadeira. Mas ele repetiu: sério. E quando finalmente tive coragem de negar, de dizer não pela primeira vez na vida, o sorriso do meu pai morreu instantaneamente. Meu não parecia impensável para eles. Eu lembro de cada segundo como se estivesse acontecendo agora. Meu pai levantou da mesa, me olhou com um desprezo que eu nunca tinha visto e jogou a taça inteira de vinho no meu rosto, tingindo meu vestido vermelho como se fosse sangue. Yasmin gargalhou e, com a frieza que só alguém que nunca amou consegue ter, disse: bem feito. Se você não me der esse presente, você não faz mais parte da nossa família. O salão ficou em silêncio. Minha mãe não fez nada. Ninguém tentou impedir. Ninguém sequer piscou. Naquele instante, enquanto o vinho escorria pelo meu rosto e queimava os meus olhos, eu finalmente entendi: eu nunca fui parte da família. Eu era um recurso. Uma ferramenta. Um caixa eletrônico com CPF. Eu me levantei sem gritar, sem chorar, sem questionar. Não bati a porta, não disse adeus. Eu apenas saí. E naquela caminhada silenciosa até o carro, com o cheiro do vinho impregnado na pele e o gosto salgado do que restava da minha esperança, uma coisa nasceu dentro de mim: a decisão de nunca mais voltar.
Eles não sabiam, mas naquele Natal, quando riram da minha dor, quando me jogaram para fora, quando escolheram humilhar em vez de amar, eles assinaram a própria sentença. E cada consequência que veio depois, cada lágrima deles, cada desespero, cada conta atrasada, cada porta que se fechou, começou naquele exato momento. Porque, pela primeira vez na minha vida, eu escolhi a mim. Quando entrei no carro naquela noite de Natal, minhas mãos tremiam, mas não era de tristeza. Era de choque. Eu estava finalmente vendo minha vida com nitidez, como se por 25 anos eu tivesse vivido em um ambiente embaçado e, de repente, uma lente tivesse sido limpa. O volante estava molhado do vinho que ainda escorria do meu cabelo, e eu podia sentir o cheiro azedo se misturando ao perfume barato que Yasmin tinha comprado com o meu cartão. A ironia me fez sorrir pela primeira vez naquela noite. Dirigi sem rumo por meia hora até estacionar em frente ao meu apartamento. Um prédio simples, mas meu, comprado com o meu trabalho. Ninguém me ajudou. Nenhum centavo veio da família que vivia do meu esforço. No espelho do elevador, vi a marca vermelha do vinho no rosto, os olhos inchados, o vestido arruinado. Mas naquele reflexo, vi também algo novo, eu. Tomei banho, me vesti e fui para a cozinha. Abri meu laptop, conectei no banco e comecei o que eu tinha adiado por anos: cancelar os pagamentos automáticos. Água, luz, condomínio, plano de saúde dos meus pais. Mensalidades da academia de Yasmin, assinatura da plataforma de cursos que ela nunca usava, o cartão adicional da minha mãe. Tudo estava no meu nome. Eles nunca perceberam o quanto dependiam de mim e nunca valorizaram isso. A cada clique, meu coração acelerava. Não era vingança ainda. Era libertação. Quando finalizei a última transferência programada, fechei o notebook, respirei fundo e senti uma paz estranha, quase assustadora. Pela primeira vez, minha vida estava realmente nas minhas mãos. No dia seguinte, meu celular virou um vulcão. Chamadas perdidas da minha mãe, do meu pai, da Yasmin. Mensagens de voz longas, dramáticas, mas nenhuma pergunta se eu estava bem. Era apenas exigência, sempre exigência. Amanda, você está causando confusão com as contas. Porque o plano de saúde foi cancelado, como você foi irresponsável de bloquear o cartão de Yasmin antes da viagem, seja adulta e venha resolver isso agora. Não respondi nenhuma. Bloqueei os 3. 3 dias depois, o silêncio deles virou preocupação. Não por mim, claro, por eles mesmos. A voz da minha mãe surgiu em uma mensagem de texto: sua irmã está devastada porque talvez não possa viajar. Pense na sua família. Eu reli aquela frase por quase 1 minuto. A única vez que minha mãe usou a palavra família foi para tentar me manipular. Engraçado como família só existe para quem explora. Foi nesse momento que entendi: eles não iriam parar. Iam tentar me puxar de volta até eu sangrar novamente. Então, decidi mudar de estratégia. Não bastava me afastar. Eu precisava blindar minha vida para que nunca mais pudessem encostar nela. Comecei pela empresa onde eu trabalhava. Pedi ao setor financeiro que removesse qualquer acesso de terceiros a comprovantes de rendimentos, contratos, relatórios de bônus e declarações de imposto de renda. Meu pai sempre dava um jeito de descobrir quanto eu ganhava para ajustar os pedidos de ajuda. Não mais. Depois, fui ao cartório e registrei minha própria autodeclaração patrimonial e residencial, garantindo que nenhum parente pudesse solicitar documentos ou mudanças sem minha presença física. Também atualizei senhas de banco, e-mails e bloqueei todos os números desconhecidos. Cada etapa me fortalecia. Era como se eu estivesse construindo uma muralha. E do outro lado dessa muralha, eu não era mais a filha que pedia desculpas por existir. Uma semana depois do Natal, aconteceu o inevitável: meus pais foram me esperar na frente da empresa. Meu pai, com o mesmo olhar superior de sempre, me abordou como se eu fosse uma funcionária atrasada, não a filha que ele tinha humilhado. Amanda, entre no carro agora. Vamos resolver tudo em casa. Eu respirei fundo. Não tremi. Não recuei. Eu não tenho nada para resolver com vocês. A expressão dele mudou de surpresa para fúria.
Você vai deixar sua irmã sem viajar? Sem o sonho dela? Você é uma egoísta. Ah, lá estava a palavra mágica. A palavra que foi jogada em mim desde criança. Egoísta. A tradução verdadeira sempre foi: você não está se sacrificando por nós como deveria. Olhei nos olhos dele e respondi pela primeira vez com a verdade que carreguei presa por anos: egoísta é quem cria uma filha para servir a outra. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe tentou agir como mediadora, colocando a mão no meu braço. Filha, sua irmã está contando com você. Afastei a mão dela com firmeza, não com violência. Não sou responsável pelos sonhos de Yasmin. Nunca fui. Vocês escolheram tratar ela como prioridade a vida inteira. Agora lidem com o resultado. Eu vi ali o medo real pela primeira vez. Eles entenderam que eu tinha acabado, que não haveria retorno. Eles perceberam que o controle tinha acabado. E naquele instante, enquanto eu os via desmoronar, eu finalmente compreendi o que sempre esteve escondido por trás da chantagem emocional: eles nunca me amaram. Eles precisavam de mim. E agora, pela primeira vez, eles não tinham mais. Depois daquele encontro na porta da empresa, pensei que meus pais e Yasmin recuariam, mas subestimei o desespero de quem sempre viveu do conforto alheio. O silêncio durou apenas 2 dias. Na manhã de uma quarta-feira, enquanto tomava café antes do trabalho, meu interfone tocou. O porteiro avisou que meus pais estavam na recepção do prédio, exigindo subir. Eu pedi para não autorizar a entrada. 10 minutos depois, recebi um áudio de 3 minutos da minha mãe, chorando histericamente, dizendo que eu estava destruindo a família, que estava sendo cruel, que Yasmin estava deprimida por causa da viagem. Nenhuma palavra sobre o vinho que jogaram no meu rosto. Nenhum pedido de desculpas. Nada sobre a humilhação. Porque, para eles, eu não era alguém que podia ser ferida, eu era apenas um recurso que tinha deixado de funcionar. Bloqueei o número da minha mãe. Depois o do meu pai. E por último o de Yasmin. Quando cheguei ao trabalho, já haviam mandado e-mail para minha chefia dizendo que eu estava com problemas psicológicos e pedindo compreensão. Uma tentativa barata de me desestabilizar. Por sorte, minha chefe já conhecia a história há anos, sempre via meu cansaço depois de finais de semana em família. Ela chamou-te e rastrearam a origem das mensagens. Pediu para formalizarem uma notificação. Qualquer tentativa de contato envolvendo minha vida pessoal deveria ser ignorada e encaminhada ao jurídico. Pela primeira vez, eu me senti protegida. Mas a tempestade estava longe de terminar. No sábado, por volta das 11 da manhã, Yasmin apareceu no portão do prédio com uma mala rosa gigantesca, chorando e gritando para que eu saísse. Eu a observei de cima, pela janela do apartamento, enquanto ela berrava para quem quisesse ouvir que eu tinha estragado o sonho da vida dela. Ela parecia uma atriz ruim forçando comoção. Só faltava um violino ao fundo. Quando os vizinhos começaram a ficar incomodados, o porteiro chamou a segurança interna, e Yasmin foi retirada dali, ainda gritando que eu era uma ingrata. Eu passei a tarde olhando para o teto, refletindo. Não senti culpa. Não senti saudade. Senti alívio. Pela primeira vez na vida, eu não estava sendo consumida. Mas ao mesmo tempo, uma questão me atingiu: eles vão tentar subir o nível. E eu estava certa. Na semana seguinte, descobri que haviam tentado fazer um financiamento de carro no meu nome. Depois, tentaram pedir aumento do limite do cartão adicional que eu já tinha cancelado. E, no cúmulo do absurdo, tentaram solicitar empréstimo consignado usando falsamente meus dados. Felizmente, eu já tinha deixado alertas de segurança no banco. Mas a audácia deles deixou algo muito claro: quando parasitas perdem o hospedeiro, não desistem e eles atacam com mais força. E esse ataque veio. Na sexta-feira, perto do fim do expediente, recebi uma ligação de uma assistente social do posto de saúde da cidade onde meus pais moravam. Minha mãe estava tentando alegar abandono afetivo e financeiro. Eles queriam me convocar para uma conversa. Eu respirei fundo, agradeci à assistente e pedi que tudo fosse formalizado por e-mail.
Quando a mensagem chegou, ridiculamente mal escrita, encaminhei direto para o meu advogado, um colega da empresa especializada em direito civil e patrimonial. Ele me ligou na hora: Amanda, não se preocupe. Isso é tática de manipulação de familiares dependentes. Nós vamos responder formalmente e acabar com essa tentativa antes de começar. Foi a primeira vez que ouvi alguém tratar minha dor como algo real e legítimo, não drama, não exagero, mas abuso. Uma semana se passou. E então, silêncio. Silêncio absoluto. Nenhum telefonema. Nenhuma visita. Nenhuma mensagem. Nenhuma denúncia falsa. Nada. Era como se eles tivessem evaporado. E por mais que parte de mim soubesse que aquilo era apenas a pausa antes da próxima tempestade, outra parte descansou. E descansar foi estranho. Passei anos vivendo no modo sobrevivência, alerta a cada toque no celular, a cada favor exigido, a cada cobrança. Agora, de repente, eu tinha vida. Comecei a correr nos fins de semana. Fiz novos amigos no trabalho. Decorei meu apartamento exatamente como eu sempre quis, com cores e quadros que minha mãe chamaria de cafonas. Eu ria quando lembrava disso. 2 meses se passaram. E eu estava começando a acreditar que talvez eles tivessem seguido com a própria vida. Talvez tivessem encontrado outro jeito de sustentar Yasmin. Talvez. Até o dia em que acordei com meu telefone explodindo de mensagens, não dos meus pais, mas de vizinhos da casa deles, pessoas da rua onde eu cresci. Todos mandando foto da mesma coisa: o casarão onde meus pais e Yasmin moravam com aviso da imobiliária pendurado no portão: vende-se. Meu estômago gelou. Não porque eu sentia pena, mas porque eu sabia que aquilo era só o começo, e que eles estavam prestes a tentar voltar para mim. E quando eles tentassem, eu já estava pronta. Quando vi as fotos do enorme aviso de vende-se pendurado no portão da casa onde cresci, senti como se o chão tivesse se movido sob meus pés. Não porque eu me importasse com a casa em si, mas porque aquela casa era o palco onde boa parte da minha infância havia sido apagada para exaltar Yasmin. E agora, a mesma casa estava ruindo pelas mesmas mãos que sempre a enfeitaram de ilusão. Eles estavam perdendo tudo, e a culpa, para eles, evidentemente, seria minha. No mesmo dia, recebi um e-mail inesperado. Não dos meus pais, de uma advogada contratada por eles. A mensagem dizia que eu, como filha, tinha o dever moral e familiar de auxiliar financeiramente meus pais, especialmente agora que enfrentavam dificuldades temporárias causadas por mim. Tive que ler 3 vezes para acreditar. Segundo a carta, eles queriam que eu assumisse as parcelas atrasadas do financiamento e os custos da casa até a venda. Argumento central? Eu tinha melhores condições financeiras. Como se meu esforço fosse uma injustiça contra eles. Meu advogado pediu para eu ir ao escritório dele no dia seguinte. Quando cheguei, ele já estava com uma pasta à minha espera. Amanda, isso aqui vai piorar, ele disse com serenidade. Eles vão tentar judicializar. Fechei os olhos por um instante. Eu sabia que minha família era capaz de crueldade emocional. Mas ver a ganância escancarada em papéis timbrados deixou tudo mais real, e mais nojento. Você quer seguir com a resposta firme? Ele perguntou. Eu não hesitei. Quero. E não quero mais nenhum contato direto. Tudo deve passar pelo Senhor. Ele abriu um leve sorriso, não de alegria, mas de quem entende uma libertação. Perfeito. Ele redigiu a resposta logo ali, na minha frente. A minha cliente não possui obrigações financeiras com os requerentes. Todas as despesas anteriores foram voluntárias. Qualquer tentativa de atribuir responsabilidade econômica à minha cliente será tratada como tentativa de extorsão emocional ou patrimonial. Eu assinei com uma calma que eu mesma estranhei. A Amanda de antes teria chorado, tremeria de culpa, repensaria 1000 vezes. Aquela Amanda tinha morrido no Natal. As semanas seguintes foram um espetáculo triste, e previsível, do desespero deles. Primeiro, começaram a postar indiretas nas redes sociais, prints de mensagens inventadas, frases religiosas sobre filhos ingratos, vídeos melodramáticos de Yasmin chorando.
Pessoas distantes começaram a me chamar no privado. O que está acontecendo? Sua família está destruída. Eu simplesmente respondia com silêncio. Depois, vieram pedidos desesperados via e-mail. O banco congelou nossa conta, seu pai está doente de preocupação, se você não nos ajudar, vamos morar na rua. Mas algo sempre deixava escapar a verdade, porque nunca perguntavam se eu estava bem, nunca pediam desculpas, nunca reconheciam a agressão do Natal. Era sempre sobre o que eu deveria fornecer. Eu bloqueei os e-mails. Mas o golpe mais baixo ainda estava por vir. Numa tarde de quinta-feira, minha chefe me chamou no escritório dela. Vi preocupação no olhar dela e meu sangue gelou. Amanda, seu pai esteve aqui. Meu corpo inteiro ficou rígido. Meu pai, na empresa. No meu trabalho. Na minha vida, novamente tentando invadir um espaço que não lhe pertencia. O que ele disse? Perguntei, com a garganta seca. Que você está sendo manipulada, que você está com algum distúrbio psicológico e que a família está preocupada com você. Ele pediu para eu te dar uma licença para recuperar o equilíbrio. Senti o estômago embrulhar. Meu pai sempre achou que inteligência emocional era doença quando usada para confrontá-lo. Minha chefe, porém, não tinha sido manipulada. Amanda, eu conheço você. Eu sei o que está acontecendo. Só estou avisando para você não ser pega de surpresa. E também quero reforçar, você está segura aqui. Posso acionar o jurídico da empresa se eles aparecerem novamente. Aquilo me atingiu profundamente. Pela primeira vez na vida, eu tinha uma proteção real, algo que minha família de sangue nunca me ofereceu. Mas naquele dia, chegando em casa, ficou claro que a guerra iria escalar. Quando entrei no condomínio, encontrei um envelope deixado na portaria. Era uma intimação. Meus pais estavam tentando abrir um processo alegando abandono afetivo e solicitando pensão, como se eu fosse responsável financeiramente por 2 adultos saudáveis. Era um último ato de desespero, a tentativa de me arrastar ao fundo do poço para salvá-los. Eu sentei no sofá, li cada linha do documento, e em vez de chorar, eu ri. Eu ri da ironia. Da audácia. De como pessoas assim nunca acreditam que a fonte pode secar. E então, de repente, como se algo se encaixasse dentro de mim, eu soube, a paz deles nunca viria enquanto eles acreditassem que havia uma chance de eu ceder. E o único jeito de selar esse fim era mostrando, de forma definitiva e pública, quem eles realmente eram. Eu estava cansada de me defender. Agora era hora de expor. E foi exatamente isso que eu decidi fazer. A intimação judicial me consumiu por 24 horas, mas não por medo. Não dessa vez. O que antes me quebraria agora apenas me moldava. Não chorei. Não questionei. Não tentei entender. Eu apenas aceitei. Eles tinham escolhido a guerra, e agora teriam a guerra, mas em campo aberto, onde a verdade não poderia ser apagada com frases melodramáticas e vitimismo barato. Meu advogado, Dr. Felipe, me recebeu no escritório no dia seguinte. Ele já havia lido tudo. Amanda, o processo não se sustenta juridicamente, mas eu preciso te preparar, eles vão tentar tudo para humilhar você. E quando perderem, vão tentar destruir sua reputação. Eu sei, respondi. E é por isso que eu vou expor a verdade antes deles. Ele ergueu as sobrancelhas, avaliando minhas palavras. Quando você diz expor, está falando de provar, publicamente, quem eles são. Respondi, olhando nos olhos dele. Não com raiva. Não com vingança. Só com a verdade. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois fez algo inesperado, sorriu. Finalmente, ele disse. Você parou de pedir permissão para existir. Passei os dias seguintes reunindo registros, comprovantes de transferências, mensagens antigas, prints de conversas onde eu pagava consultas médicas, faturas, presentes, mensalidades da faculdade da Yasmin, passagens, reformas da casa. 6 anos de sufocamento financeiro, organizados com uma meticulosidade cirúrgica. O verdadeiro dossiê da minha vida sendo usada como caixa eletrônico emocional.
Mas o mais impactante não estava no dinheiro, estava nos áudios. Eu já havia esquecido deles. Antigos, guardados em um pendrive. Eu devia ter uns 18 anos quando gravei escondido, chorando porque minha mãe havia me chamado de peso morto por eu não ter escolhido ajudar Yasmin a estudar para uma prova. A gravação capturava não só o insulto, mas a risada da minha irmã ecoando no fundo. Eu ouvi tudo de novo, de fone de ouvido, sentada na minha cama. Eu estava adulta, forte, reconstruída, mas ouvir minha própria voz adolescente fungando, implorando por amor que nunca viria, atravessou meu peito como faca. Aquele som foi decisivo. Não havia mais espaço para nostalgia nem dúvidas, aquela família só sabia sugar. E então, marquei a reunião final com o advogado. Preparamos a resposta jurídica com todos os comprovantes anexados. Nada agressivo. Nada ofensivo. Só fatos. Só a verdade crua. Na manhã seguinte, enquanto o processo era protocolado, eu fiz minha parte. Peguei o celular, abri a câmera, sentei no sofá. Sem maquiagem. Sem raiva. Sem dramatização. Apenas eu. Meu nome é Amanda, comecei, e eu passei 6 anos bancando meus pais e minha irmã. Tudo, faculdade, viagens, médico, roupas, contas e até dívidas. Fiz isso porque acreditava que família era sinônimo de amor. Mas no último Natal eu descobri que, para eles, eu era só um investimento. Quando eu não quis dar 40 mil reais para uma viagem à Disney, meu pai jogou vinho no meu rosto. Minha irmã riu. E eu ouvi: se você não pagar, você não faz mais parte da família. Contei tudo. Com calma. Em ordem. Sem xingar. Sem dramatizar. Falei sobre o processo judicial, sobre as tentativas de humilhação, sobre a chantagem emocional. Expliquei que eu não queria dinheiro, apenas paz. E finalizei com uma frase que saiu de dentro de um lugar antigo, mas agora maduro: a maior traição não é quando a família te abandona. É quando ela só te ama enquanto você paga a conta. Apertei publicar. Não fiz texto, não coloquei música, não chorei. Só publiquei. No começo, silêncio. Depois, como se o mundo estivesse prendendo a respiração antes da avalanche, vieram os comentários. Milhares. Histórias parecidas. Gente me agradecendo por falar em voz alta o que nunca conseguiu dizer. O vídeo viralizou em menos de 48 horas. Meu nome ficou nos tópicos mais comentados da semana. Eu não esperava ódio contra minha família. Eu esperava indiferença. Mas o que veio foi muito pior para eles: exposição. As pessoas encontraram os perfis deles. Viram as indiretas religiosas, os vídeos melodramáticos, as postagens sobre filhos ingratos. As máscaras começaram a cair. No terceiro dia, Yasmin postou um story chorando, dizendo que eu estava destruindo a família. Mas ninguém comprou a narrativa. Porque dessa vez eu tinha provas. Porque dessa vez as contradições estavam explícitas. Porque dessa vez, eu não estava pedindo para acreditarem em mim. Eu estava mostrando. E então, inevitavelmente, eles bateram onde sempre bateram, onde achavam que doía. Uma ligação do número do meu pai apareceu no celular. Eu não atendi. Ele deixou um áudio. A voz estava alterada, não de raiva, mas de medo. Amanda, o que você fez? Você arruinou nossa reputação. Desliga esse vídeo agora. Você tem que vir aqui. Você tem que resolver isso. Eu ouvi 3 vezes e por fim, apaguei. Não respondi. Não chorei. Não tremi. Ele estava errado. Eu não tinha arruinado nada. Eu só tinha parado de carregar. E quando alguém que sempre vive às suas custas perde a fonte, eles afundam. Não por culpa sua, mas pelo peso que sempre foi deles. Naquela noite eu dormi pela primeira vez em anos sem pesar no peito. Mas eu sabia. Uma reação final ainda viria. E eu estava pronta. Eu estava preparada para qualquer coisa, menos para o silêncio.
Depois da bomba nas redes, depois do processo judicial, depois da exposição pública, houve um período de quietude que quase confundiu meu coração. Aquele tipo de silêncio que antecede terremotos. Eu sabia que eles não tinham desistido. Minha família, se é que mereciam esse nome, nunca aceitou derrotas com dignidade. Eles só recuavam para atacar de um ângulo novo. E o ângulo escolhido dessa vez foi o mais previsível de todos, o da dramatização pública. Numa tarde de domingo, tomando café da manhã tranquila, recebi uma mensagem de uma seguidora: Amanda, seus pais e sua irmã estão ao vivo agora. É sobre você. Abri a transmissão. A sala estava montada como um cenário religioso. A Bíblia aberta ao lado da câmera, velas acesas, e lá estavam eles, meu pai de cara séria, minha mãe soluçando sem uma lágrima verdadeira, Yasmin com maquiagem de choro preparada para a câmera. O teatro de sempre. A narrativa? Que eu era manipulada pelo mal, causada pela ganância dos amigos, do dinheiro, e da internet. Que eu estava me perdendo. Que eu era vítima de inveja espiritual. Nenhuma palavra sobre o jantar, o vinho, as humilhações. Nenhuma sobre a exigência da viagem à Disney. Nenhuma sobre a intimação para me arrancar dinheiro à força. Eles apagaram tudo, ou, pelo menos, tentaram. A live durou 2 horas. Não respondi. Não assisti até o final. Mas a reação do público foi imediata e brutal. Comentários expuseram prints, trechos do meu vídeo, áudios antigos que alguns seguidores recuperaram do TikTok, registros de perfis fakes usados pela Yasmin para me atacar nos últimos meses. Eles foram esmagados pela própria ânsia de manter a pose, pela necessidade constante de serem amados e elogiados, de viverem em torno de curtidas e validação. Em questão de dias, eles deletaram a live. Depois, trancaram os perfis. E então, como eu já previa, começaram as ligações. Primeiro espaçadas. Depois insistentes. Depois desesperadas. Eu não atendia. Quando finalmente decidi ouvir um dos áudios, percebi que o discurso tinha mudado completamente. Meu pai não exigia. Ele implorava. Amanda, sua mãe está mal, você precisa nos ajudar, filha. Isso está acabando com a gente. Está todo mundo nos julgando. Seu vídeo destruiu nossa vida. A escolha das palavras não passou despercebida, você destruiu nossa vida. Não, nós destruímos nossa relação. Eles não lamentavam o que fizeram comigo, lamentavam o preço. E foi exatamente aí que entendi, eu não estava do lado de fora da família. Eu finalmente estava do lado de fora da prisão. As coisas pioraram ainda mais quando a audiência judicial chegou. Eles compareceram com roupas simples, tentando fingir humildade. Choraram, acusaram, se contradisseram, tentaram bancar vítimas de filhos ingratos. O juiz, ao ver as provas e os registros, encerrou em 15 minutos. Pedido negado. Nenhum vínculo financeiro. Nenhum direito sobre minha renda. Nenhuma obrigação a cumprir. O processo ainda rendeu uma multa por má-fé, mais de R$18.000. Quando o martelo bateu, eu senti algo que nunca havia sentido antes, leveza. Não alegria. Não vitória. Só liberdade. E foi exatamente essa liberdade que eles não suportaram. Na semana seguinte, vieram para minha portaria. Tentaram entrar. Tentaram me esperar no estacionamento. Foram ao meu trabalho inventar histórias para tentarem me desestabilizar. Tudo sem sucesso. Tudo registrado pelas câmeras. Tudo encaminhado com medida protetiva. Eles sempre acreditaram que fariam parte da minha vida para sempre, que eu seria obrigada a amá-los, e ver as portas se fecharem, uma após a outra, os deixou tão enfurecidos quanto assustados. Yasmin tentou por último, porque ela sempre soube onde atacar. Ela me encontrou saindo da academia. Me esperou no estacionamento, com os olhos desesperados. Amanda, por favor, fala comigo. Eu tô sem dinheiro. Todo mundo nos odeia. Eu não consigo emprego porque as pessoas me reconhecem. Tá tudo caindo. Eu preciso de você.
Ela implorou. Ela estendeu a mão. A mão que já um dia puxou meus cabelos. A mão que já bateu palmas quando meu pai jogou vinho em mim no Natal. A mão que só se estendia quando havia algo a receber. Por favor, só me ajuda esse mês, ela sussurrou. Eu prometo que mudo depois. E por um segundo, só um, eu pude ver nela a menina que um dia dormiu comigo na mesma cama quando tinha medo do escuro. Mas essa memória durou pouco. A mulher à minha frente não era uma criança assustada, era alguém que só sabia amar enquanto recebia vantagens. Então, eu falei exatamente o que ela sempre teve medo de ouvir: não, Yasmin. Eu não sou sua solução. Eu nunca fui. E eu não vou ser destruída só para você viver confortável. Os olhos dela se encheram de ódio instantaneamente. Ela cuspiu a resposta com veneno: você vai morrer sozinha. Eu apenas sorri. Não. Eu só vou viver sem vocês. E caminhei até meu carro sem olhar para trás. Não tremi. Não chorei. Não duvidei. Nos meses seguintes, a distância virou proteção. A proteção virou paz. E com o tempo, a paz se transformou em algo ainda maior: vida. Descobri hobbies. Fiz amigos novos. Conheci pessoas que gostam de mim não pelo que tenho, mas pelo que sou. Parei de pedir espaço. Agora eu escolho quem entra. Parei de implorar amor. Agora eu só recebo amor verdadeiro. Eu não reatei com meu pai. Eu não reatei com minha mãe. Eu não reatei com Yasmin. E quer saber? Eu não sinto falta. Talvez um dia eles percebam o que fizeram. Talvez não. Mas esse não é mais o meu problema. Eu não perdi uma família. Eles perderam alguém que amava de verdade. Porque quando você escolhe a si mesma pela primeira vez, você nunca mais aceita ser escolhida por último. Se você acompanhou essa história até o final, eu quero saber a sua opinião sincera. No lugar da Amanda, você teria feito o mesmo? Você teria cortado todos os laços depois de tanta humilhação, ou tentaria perdoar? Comenta aqui embaixo, porque eu leio cada comentário com muito carinho. E coloca também de qual cidade você está assistindo, porque eu adoro responder e deixar um coração para quem acompanha o canal. Se essa história te tocou de alguma forma, se você já passou por algo parecido, ou se conhece alguém que vive um relacionamento familiar tóxico, compartilhe esse vídeo. Você pode ajudar outras pessoas a perceberem que amor não é obrigação e que paz também é família. Não esquece de curtir o vídeo, porque isso ajuda demais o canal a crescer, e se inscrever para não perder as próximas histórias. Aqui sempre tem conteúdo novo, emocionante e real para você. Obrigada por estar aqui. Agora é com você. Qual seria a sua decisão no lugar da Amanda? Estou esperando o seu comentário.